Nem sempre quem começou andando com você quando você recebeu a promessa vai permanecer caminhando junto com você até você viver o cumprimento da promessa. E isso não quer dizer que vocês se tornarão inimigos por isso. A questão é que a gente precisa começar a entender e aceitar que o caminho da promessa, o caminho até o cumprimento da promessa, ele é regado por despedidas. Nem sempre quem começa com a gente termina com a gente. Até porque o que Deus tem comigo não é igual ao projeto, ao plano que Deus tem com você. É diferente. Então a gente pode até começar junto, mas quem nos garante que a gente vai viver o cumprimento da promessa junto? Quem me garante o que Deus tem pra tua vida, se é longe de mim ou perto de mim? É aí que a gente tem que ter a maturidade de entender que vai chegar momento que Deus vai tirar Ló de perto de Abraão. Vai precisar chegar o dia, vai chegar o dia em que Abraão vai ter que ver Ló pegar as coisas dele e partir. Vamos lá para a palavra? Pega a tua Bíblia, a Bíblia de papel, vice, porque é um privilégio que nós temos. Lá em Gênesis, hoje é Gênesis capítulo 13, e a gente ainda tá no esmagados. Despedidas fazem parte da moldagem. Despedidas fazem parte do esmagar de Deus. A gente continua na mesma saga dos esmagados, lá do Salmo 51. Lá no capítulo 12, quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão obedeceu. Ló acompanhou Abraão. Ló estava com Abraão quando Abraão saiu de Harã. Ló estava com Abraão quando Abraão chegou na terra. Ló também estava com Abraão quando Abraão decidiu ir para o Egito. Como a promessa de Deus estava sobre a vida de Abraão, o que foi que Deus disse a ele? Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ló estava debaixo da tenda da promessa. Ló estava aliançado com quem carregava de Deus uma promessa que era tipo assim: onde tu botar teu pé é teu, entendeu? E eu já abro um parêntese aqui para te dizer sobre a importância das alianças. Com quem você está se aliançando pode te fazer alcançar promessas e bênçãos, ou pode te fazer viver derrotas e maldições por causa de uma aliança errada. Porque nesse cenário aqui a gente vê que Ló foi abençoado. Ele estava debaixo da tenda, debaixo da promessa de Abraão. Então as alianças importam. Onde é que você está acampando? Com quem você está andando? A quem você está seguindo? Faz muita diferença. Tu pode estar prestes a desfrutar das bênçãos de Deus por causa de uma aliança. Ou tu pode estar prestes a viver uma maldição que tu nem sabia, mas por causa de uma aliança errada, sem vigilância, tu acabou entrando em algo que tu não tinha nada a ver. Voltando a Gênesis 13, Abrão saiu do Egito com Ló e tudo que ele tinha. Mas a Bíblia diz que Abrão tinha enriquecido muito. Ele tinha gados, ele tinha muita coisa, mas Ló também tinha enriquecido muito. Chegou um determinado ponto em que a terra onde eles estavam não estava mais comportando o que eles tinham. Imagine uma terra com muitos gados, ovelhas, muitos bens de Ló, dividindo com muitos bens de Abraão. Os trabalhadores de Ló e de Abraão começaram a se desentender, porque a terra não estava comportando o tanto de bênção que eles tinham. Ló estava rico, Abraão também estava rico, então estava começando a haver uma falta. Os trabalhadores começaram a discutir, mas aí deixa eu ler para vocês a parte B do versículo 7, que me chamou tanta atenção. Diz assim, eu vou ler o versículo 7 inteiro. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam esta terra. Isso aqui me chamou muita atenção, a parte B, que os cananeus e os ferezeus ainda habitavam na terra, porque os cananeus e os ferezeus eram pessoas pagãs. Eles tinham práticas pagãs, eles cultuavam a outros deuses, eles faziam sacrifícios humanos. Eles desagradavam ao Senhor. E eles estavam habitando na mesma terra onde havia dois servos de Deus, Ló e Abraão, desfrutando de bênçãos naquela terra. Mas quem estava habitando na terra ainda eram os ferezeus e os cananeus, ou seja, os ímpios. Isso aqui me chamou muita atenção, e o que o Senhor ministrou no meu coração foi que tinha cananeu e ferezeu observando a conduta de dois homens de Deus. E tinha servos de cada homem de Deus ali, os servos de cada um deles estavam brigando entre si, e tinha ferezeu e cananeu olhando, entendeu? Às vezes a gente acha que não tem ninguém nos observando. Nós estamos dividindo a terra com cananeu
cananeus e fariseus, com ímpios, com pessoas que procedem de outros costumes. Eles estão nos observando. E é aí que tá o equilíbrio, e é aí que tá a maturidade. Abraão teve a maturidade de chamar Ló e conversar com Ló. Ele disse assim, a terra não tá dando mais pra gente. Faz o seguinte, olha em volta, olha ao teu redor. Cara, a maturidade de Abraão, porque Deus disse a Abraão, onde tu for, eu vou te dar. Onde tu pisar a planta do teu pé, eu vou abençoar. Aí Abraão disse o quê? Não teve nenhuma glória, ele nem emprestou. Ele disse assim, escolhe um lugar e vai. Sendo que a promessa era de Abraão, entendeu? Se ele fosse ambicioso, ele podia olhar ao redor e dizer assim, escolhe, mas não escolhe isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque é bom e Deus me deu. Não. O que Abraão disse a Ló foi, escolhe onde tu quiser. E tu vai e eu vou tomar o sentido oposto. Isso aqui é equilíbrio, maturidade. Tu vai entender o porquê do começo do vídeo no próximo vídeo, mas esse aqui eu preciso te fazer entender a respeito da maturidade, a respeito do equilíbrio. A caminhada com Deus, ela não pode ser regada por desequilíbrio e nem por falta de maturidade. A gente precisa entender que o caminhar com Deus requer de nós renúncias, requer de nós despedidas, requer de nós maturidade. E se você não tem tido maturidade ainda, se você não tem tido discernimento ainda, se você não tem tido equilíbrio ainda, e eu digo ainda, porque nós estamos em construção. Quem não tem ainda vai ter. Comece a pedir ao Senhor. A minha oração tem sido, Senhor, derrama em mim carbureto do céu. Porque nós somos frágeis. Nós somos imaturos, imperfeitos, plantas verdes. Me dá maturidade, Senhor. Carbureto do céu sobre a minha cabeça. Para eu fazer o que te agrada. Ore assim. Abraão tinha maturidade. Ele chamou Ló. E ele conversou com Ló. Mas a Bíblia diz que Ló ergueu os olhos e ele enxergou a planície da parte do Jordão. Ele se encantou com o que ele estava vendo e aquilo ali encheu os olhos dele e ele escolheu para onde ele ia. Isso aqui é um assunto importante para te prender no próximo vídeo. Ló viu a planície, um lugar plano, um lugar agradável, perto do Jordão, do jeitinho que ele queria para criar os bois dele, para colocar as tendas dele. Mas nem tudo que parece é o que parece. Abraão ficou em Canaã e Ló seguiu viagem do lado oposto. Ele foi pro leste, a Bíblia diz. E os dois se separaram. É um pouco óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Quem foi que recebeu a promessa? Deus falou com quem? Quem tomou a decisão de sair da terra? Quem obedeceu a ordem? A quem foi que Deus disse assim, darei a ti essa terra e aos teus descendentes? Foi Abraão. Então, quem herda a promessa precisa ter maturidade de ficar em frente à tenda vendo alguém que começou com você se despedir e ir embora. É aí que entra os esmagados. Maturidade, caminhar com Deus. Não é do jeito que a gente quer. É do jeito que a gente precisa.